Olá, estamos começando mais um Pode Sim com o Milton de Araújo, o podcast dos Sim Comerciários de Jundiaí e região. Eu sou a Caíta e já estou aqui com o apresentador e idealizador desse programa, o presidente do sindicato, Milton Araújo. E hoje nós trouxemos aqui um convidado especialíssimo, seguindo aí a trilha de convidados especiais do programa. Eu vou fazer um mistério, mas acho que vocês vão descobrir rapidinho quem é. Ele é formado em gestão de empresas, pós-graduado em governança e inovação do serviço público, é empresário e piloto profissional de motocross, campeão, hein? Ele iniciou no esporte aos 14 anos e figura no ranking dos maiores ídolos do Brasil na modalidade, gente. Em 2013, ele assumiu a Secretaria de Esportes e Lazer de Jundiaí. Em 2016, ele foi eleito vereador com 2.669 votos. Em 2020, ele foi reeleito com 3.533 votos. E em 2021, ele foi gestor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí. No ano passado, em 2024, gente, ele foi eleito com 5.392 votos em uma das maiores votações entre os candidatos a vereador aqui da cidade. Ele também, agora vocês vão descobrir, ele Caíta criou... do céu. Caíta, que currículo grande é esse, hein? E não acabou não, chefe. O mais Pois é, importante olha aqui, só ó. para você ver. Olha o currículo do homem, hein? Olha o que É ele fez importante aqui. para o sindicato, hein? É fundamental para a cidade, né? E para a cidade, melhor ainda para a dizer que para cidade. todo mundo. Muito melhor. O que ele criou, E- chefe? Olha aqui, ó, o que ele inventou. Que todo mundo usa, todo mundo conhece, todo mundo vai lá. O Jundiaí Empreendedora, gente, vocês conhecem, vocês usam. É um serviço de excelência aqui em Jundiaí. Ele também criou e desenvolveu a FENS, que é a Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços. Tem aí uma visitação para mais de 2.000 pessoas, mais de 50 estandes. E ele também fez o Qualifica Jundiaí, um projeto Caíta, muito o homem é muito interessante forte. que ele vai falar. O homem é muito Tá forte. convidado de peso, né, chefe? Isso aqui, ó, empreendedorismo tá É o Jundiaí badalado Empreendedor. em Jundiaí, não imagina, olha. Tudo lugar que a gente fala quem é, já sabe logo que é. Eu acho que é a menina dos olhos dele, né? Então- Essa aqui. Vamos começar a falar e revelar quem é. De quem nós estamos falando? Você vai falar. Eu vou falar o nome completo dele. Não vou falar. É que eu acho que ele... Ó, tem um nome aqui no meio. Pode falar? Pode. É o Cristiano Vec Castro Lopes. Vamos recebê-lo. Conhecido Seja por muito Cristiano Lopes. bem-vindo. Cris Lopes, né? Muito Nosso bom. vereador Cris Lopes, seja bem-vindo. Ele é vereador pelo PP aqui de Jundiaí, reeleito, vereador há anos aqui na cidade, né? E nos brilha muito, nos abrilhanta muito, né? Essa participação sua aqui no nosso programa, porque nós estamos trazendo figuras de peso aqui, né, chefe? E o Cris Lopes é uma figura conhecidíssima aqui em Jundiaí, todo mundo conhece e muito admira, de muito peso. E hoje a gente vai conhecer melhor o trabalho dele, né, chefe? Para mim é uma satisfação, é um prazer ter uma pessoa influente na cidade de Jundiaí com um grande peso que você tem. Cristiano, seja bem-vindo ao nosso Pode Sim. Muito obrigado. Mais uma Milton. vez, é uma satisfação para mim e para o meu público e para o sindicato. Eu fico feliz pelo convite, viu, Miltinho? Parabenizar você e toda a sua equipe aqui. Obrigada. Porque eu acho que a gente precisa ter oportunidades para poder falar para a cidade de Jundiaí, toda a nossa região, através do podcast. Aliás, o podcast vai para o mundo todo. Vai. E a gente poder falar de coisas boas, de políticas públicas que envolvam a sociedade, falar de esporte, falar de cultura, falar de empreendedorismo, empregabilidade, que é um papel importante que o Sim Comerciário faz aqui na nossa cidade, principalmente. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar com vocês Que e poder bom. contar um pouquinho dessa história. Ai, que bom, tá vendo? Ótimo. Ótimo. Perfeito. Isso aí maravilha. o nosso público está aguardando realmente a gente conversar e saber quem é Cristiano Lopes. Então nós vamos conversar, porque a gente conhece, sabe muito bem quem é você, mas muito público, os comerciários, muita gente deixa de desejar, não conhece, ou conhece só de Cristiano Lopes, é empresário, é político, e hoje a gente vai conversar com eles, nossos ouvintes vai saber quem é Cristiano Lopes, é um grande político em Jundiaí, como a gente sabe realmente, eu acho que talvez a gente já vai começar até pela a política, que seria muito importante, um homem que já foi vereador por bastante vezes, e agora em Jundiaí com 5 mil e poucos, não é qualquer um dos mais que conquista um eleitos, acho que o mais público eleito. a votar 5 mil pessoas votar em uma pessoa. Isso, para mim, é de grande importância e acredito que o público também vai achar, com certeza, que é de grande importância. Então, eu quero perguntar para você,
Durante esse tempo que você teve na prefeitura, na Câmara Municipal e no meio do público, quais os seus projetos que te chamou mais atenção para a população de Jundiaí? Olha, Milton, eu acho que na política pública a gente acaba tendo o conceito, né, de ser um servidor público, ele é um conceito de entrega. E eu acho que foi esse o meu papel desde o início. Eu nunca tive pretensões na política. Eu sempre converso aqui nos bastidores, antes de começar aqui, estava falando, né? Eu acho que a política ela tem o seu momento. E aquele momento você sente isso, né? Eu fui, né, piloto de motocross durante 34 anos, a minha carreira toda foi voltada em cima do esporte. A minha empresa, a Casamaro, vai fazer 63 anos esse ano, então a gente nasceu na cidade, é criado aqui na cidade, tem a história no comércio da cidade, e através do esporte isso me deu muita disciplina, me deu muita dedicação. Eu aprendi muito nas competições, então ser concorrente de alguém não é ser inimigo de ninguém. Então a gente disputa ideias, discute ideias, não são as pessoas. Então todas essas coisas que o esporte, o comércio me deu, claro, com a base da família, né, o que eu aprendi com meus pais, tudo isso nos tornou a pessoa que nós somos hoje, de poder querer fazer o bem para o serviço público. Eu acho que é uma forma de eu devolver para a cidade também tudo aquilo que ela me deu enquanto empresário, mas também especialmente enquanto torcedor. As pessoas viajavam o país para me assistir, quando corri na cidade era casa cheia. Então tudo isso me formou o cidadão que eu sou hoje, que eu consigo, através da política, devolver um pouco daquilo que a cidade sempre me deu. Então você fala de projetos, né? Projeto, a gente sabe que você tem muitos projetos na política, mas eu perguntei para você qual o projeto que lhe chamou a atenção, que você acha que foi melhor para a população. Eu acho que, como eu fui secretário de esporte, já tive alguns trabalhos muito fortes no esporte, no desenvolvimento econômico, foi onde eu me encontrei de uma forma muito rápida pela minha formação, como vocês disseram aí, né? Pós-graduado, MBA na área de governança. Então, é a área que eu estudei para estar. Paixão, né? Eu estudei para estar. O esporte, eu aprendi com ele sendo profissional do esporte. E na política eu aprendi que o desenvolvimento econômico, através do empreendedorismo e através da empregabilidade, são os eixos principais para uma pessoa, para uma família crescer, ser alguém na vida, sem emprego, sem renda. Como é que as pessoas vivem? Do assistencialismo até quando nós vamos viver? Né? Então, quando você fala em políticas públicas que transformaram a vida das pessoas, que é o que eu sinto, hoje o Jundiaí Empreendedora, através do programa que inclui a FENS. A FENS é uma feira, mas ela não é um início de um ciclo do empreendedor. Ele é o fim, porque dentro do programa a gente capacita, qualifica, prepara as pessoas para começar a empreender ou para se encontrarem dentro de uma empresa, dentro de um ambiente de empregabilidade. Então, eu acho que o Jundiaí Empreendedora talvez seja o maior programa que Jundiaí já teve nessa área de fomento ao empreendedorismo e à empregabilidade, e eu pude também transformar tudo isso, que era uma política de governo, né, que vem do governo anterior, porém, com a lei municipal, ela passa a ser uma política de Estado agora. Então, independentemente de quem são os governos que vêm, que passam, a política está estabelecida através de uma lei que garante hoje a inclusão do empreendedorismo, da empregabilidade como política pública do município. Ótimo. Então é o seguinte, eu achava, e agora tirei a dúvida, quando eu digo achava, eu não tinha certeza 100%, que era realmente... A FENS. Exato. Não, empreendedorismo. Mas tem muita gente que está nos ouvindo que acha que é o esporte, porque você a vida toda foi dentro do esporte, correndo de moto, e no futebol, e fazendo isso aí. Mas então agora nós tiramos a dúvida dos nossos ouvintes. Que legal, que bom que eles vão ouvir e saber realmente que você tem vários projetos, mas o projeto melhor que teve até hoje, eu também acho, esse acabou. Talvez, novidade. Miltinho, é por causa de ser mais recente, né? De você, empregabilidade e empreendedorismo se envolve a cidade inteira. Sim. Porque tem gente que no esporte, por exemplo, que não gosta do motocross, que não gosta do futebol, então você acaba segmentando as modalidades. Porém, eu fiz uma lei, por exemplo, do esporte, se vocês passarem nos centros esportivos hoje e ver uma placa de propaganda nos centros esportivos, é uma lei municipal minha que autoriza uma empresa a pôr a sua propaganda naquela placa dentro de uma área pública e aquele dinheiro reverte diretamente para o atleta, para uma modalidade. Legal. Então é impactante para quem compete, para quem disputa, para quem quer investir num anúncio. É uma propaganda, porque só pôr hoje no uniforme muitas vezes não aparece. Mas você tem uma placa no outdoor, por exemplo, na ferroviária, você passar na frente de Cuzanã,
Se passar no Romão de Souza, vão ver placas, lá passa quantos carros na frente? Milhares de carros por hora. Bastante. Então, para uma empresa, é um incentivo, ela patrocina uma modalidade e, além disso, ela tem uma placa virado para uma avenida importante da cidade, onde muita gente, milhares de pessoas passam diariamente e vão ver aquela placa. Então, comerciários e comerciários, estamos vindo agora que o Cristiano falou, o projeto dele, os melhores projetos que ele já fez, e vimos agora, nós tiramos a nossa dúvida de projeto, realmente porque o Cristiano tem vários projetos na Câmara Municipal, que realmente, falando em projeto, nós temos 2 projetos que você está transmitindo agora, 2 projetos que seria de grande importância, que ele se explicasse agora que está na Câmara. Eu acho que realmente são 2 projetos seus, e esses projetos... Os 2 que estão em tramitação, que você está encontrando mais receptividade aí da Câmara, né, dos vereadores. Tem bastante. Eu achei legal isso aqui, ó. Esse aqui de estimular a abertura de vagas de emprego. Para mim, isso aqui é muito importante. Para mim, para o sindicato, e para mim é muito importante, para a minha diretoria também, isso aqui, tanto o sindicato como a federação, para as centrais sindicatos, isso aqui é importante. Gostaria que você falasse sobre esses 2 projetos que você tem lá na Câmara que está... Porque assim, acho que muitas vezes as pessoas pensam em empreendedorismo só no CLT, né? No cara que vai abrir uma empresa e vai investir no seu negócio. Mas como é que é essa relação dele com a empregabilidade, né? Quando ele começa a gerar empregos, como que faz para incentivar isso? O primeiro passo foi criar a lei municipal que garante o programa Júnior Empreendedora, porque um dos eixos, que é a empregabilidade, existe no portal Júnior Empreendedora hoje uma baita ferramenta que é gratuita, uma ferramenta que foi construída no meio da pandemia para poder juntar valores. Por exemplo, uma empresa precisa contratar. Na pandemia estava todo mundo em casa preso. Sim. As agências não estavam funcionando, ninguém podia entrevistar. Então, enquanto secretário, nós desenvolvemos o quê? Uma ferramenta que pudesse ter essa conexão entre empresa e empregado. Então, as pessoas, através do portal, se faziam match automático. Então, as pessoas colocavam o seu currículo online no nosso portal, as empresas colocavam suas vagas, davam o match, e as empresas começavam a receber os currículos com o perfil que ela precisava para a empresa. Perfeito. Nesses 2 anos e pouquinho do portal, nós conseguimos 15 mil pessoas foram empregadas pelo portal. Nossa! 15 mil pessoas, 15 mil pessoas, bastante gente. Então, muita gente. E eu não sei quem são as pessoas, porque é tudo automatizado pelo nosso sistema do portal. Então, ele fazia toda essa conexão automática. E isso gera muita riqueza para as pessoas, claro, através dessa conexão. E o que nós estamos trabalhando numa lei agora é exatamente criar o programa Qualifica Júnior de uma forma onde as pessoas podem se capacitar e qualificar. Porque não adianta também a gente reclamar que não tem oportunidade de emprego se a gente não está preparado para assumir os empregos. Também não adianta nada a empresa oferecer uma vaga de emprego, também se ela não ajuda a preparar o cidadão para se qualificar e capacitar para ocupar aquela vaga. Porque todo mundo pede qualificação, né? Todo mundo pede. Se a pessoa não tem, como é que vai fazer? Principalmente o jovem. Então, muitas vezes a prefeitura ela não consegue contratar esses profissionais para capacitar pessoas. Aí a gente vai nas parcerias, com o Sistema S, com todos os amigos que têm as instituições que fazem com que as pessoas se preparem para ocupar uma vaga de emprego, aí a gente consegue, então, através desse Qualifica, a gente junta a empresa, abre vagas para as pessoas que querem se qualificar e no final desse curso, as pessoas saem empregadas. Já encaminha a pessoa, né? As próprias empresas participam da conclusão do curso no certificado. Olha aí. Olha então, o tamanho da importância. A oportunidade seria, né? Sem isso. Cristiano, isso para mim, para o meu sindicato, é muito importante. Você sabe, e muitas pessoas sabem, que eu sou presidente do sindicato dos comerciários e do trabalhador. Então, é uma tecla que eu venho batendo sempre para os políticos, porque realmente tem pessoas que vai procurar um emprego, a gente tem até dó. Por quê? Porque eles vão nervoso. Por que vão nervoso? Porque vão sem saber. Né? Ele não sabe nem se apresentar para um empresário. O empresário muitas vezes perde um cara bom, mas não é capacitado de chegar e pedir um emprego. Ele não sabe nem pedir um emprego, como falar pedir um emprego. Ele não sabe, né? como se comportar numa entrevista de emprego. E isso a gente vem batendo. A gente fez até uns 4 cursos aqui em Jundiaí, já para capacitar um pessoal. Fizemos agora um último curso agora de açougue. Começou com 40, terminou com 22 pessoas, saiu 15 pessoas empregadas. Então, isso é muito importante, os políticos se preocupar em dar emprego e capacitar os trabalhadores, as pessoas que vão procurar emprego. Sem dúvida. Porque muitas deles não sabem, já vou repetir novamente, eles não sabem nem como se comportar na hora de uma entrevista de trabalho.
Isso é importante. eu Parabéns acho para que- você, viu? eu acho, Pelos seus Milton, 2 projetos. a gente precisa, eu acho que nós só vamos conseguir avançar, tanto na área de empregabilidade quanto na área de empreendedorismo, quando as instituições, o poder público, os empresários estiverem juntos, de mãos dadas, para incentivar essa iniciativa da qualificação e capacitação. A gente tem que facilitar os acessos, porque o poder público ele tem pouca capacidade técnica de entrar nesses ambientes que são mais favoráveis ao mundo privado. Certo. Então a gente precisa unificar tudo isso. Quando eu fui o secretário de Desenvolvimento Econômico, qual foi a minha ideia a pedido na época do prefeito Luiz Fernando? Era trazer uma integração de todos os equipamentos e instituições que pudessem estar alinhados com uma proposta de qualificar e capacitar pessoas. Sim. O poder público tem que atrair, os sindicatos eles têm capacidade de ensinar, Sim, de dar sim, total. essa educação necessária para uma participação de uma entrevista, de como se comportar, Fazer o porque o currículo, né? comportamento emocional hoje ele é muito necessário. As empresas estão precisando de uma capacitação de pessoas que possam emocionalmente estar preparadas para assumir essas vagas de emprego, seja ela mais simples ou a mais complexa, porque a vida das pessoas cada vez está mais difícil. A vida das pessoas cada vez está mais dura de lidar com o dia a dia, seja pela questão financeira, pela questão emocional, pelas doenças, tantas coisas difíceis que nós estamos vivendo. A sociedade está doente como um todo. Sim. E como é que a gente faz com que isso melhore? Vamos chegar lá. já, já. Primeiro, saindo do essencialismo. A pessoa tem que ter autoestima para desenvolver aquilo que ela acredita. Pra se desenvolver, Mas ela precisa de um né? empurrão. Ela precisa de um sindicato presente para ajudar. Ela precisa de uma prefeitura presente para facilitar o acesso. E precisa ter um site. empresário de coração um pouco mais leve. E o empresário também está sofrido. É. Mas ele tem que entender que só ele sozinho também não vai avançar. Estou falando isso porque eu sou empresário. Eu sou funcionário público. Você também precisa Então, de incentivos, todos né? nós precisamos. O incentivo para mim é minha votação, como você disse. Pô, se eu estou subindo a minha votação, significa que o meu trabalho está fazendo diferença na vida de alguém. Exato. Então as pessoas estão certeza. acreditando, porque na minha campanha eu gastei quase nada. Foi porque as pessoas Olha que acreditaram. importância grande. Não Foi teve direto, investimento né? financeiro absurdo que eu comprei voto. Não. Muito pelo contrário, as pessoas acreditam naquelas políticas que eu também acredito. Então, falar de empreendedorismo, falar de empregabilidade hoje é muito fácil, porque eu vivo isso na raiz, talvez por isso que eu falo que hoje as maiores políticas que eu fiz foi a construção do Júnior Empreendedora, da empreendedorismo, da empregabilidade, mas não fiz sozinho. Milton, isso é importante dizer. Tá. Existe um grupo de políticos, um grupo de pessoas que trabalham comigo que me ajudam na construção. 85% das leis que eu fiz, todas foram de iniciativa popular. Nossa. É ouvindo muita a gente população, né? É muita gente ajudando a construir. É muita gente importante. Eu vou voltar bem no comecinho lá, porque eu lembrei de uma coisa que uma pessoa me falou, que realmente é uma pessoa até que votou em você, segundo ele falou, que a gente não sabe, mas a gente não pode duvidar das pessoas. Nós estávamos conversando e realmente ele me falou o seguinte: Milton, um dos vereadores entre mulheres e homens que tem muito valor e é super educado e escuta é o Cristiano. E eu fiquei com isso. Agora eu vou voltar por quê? Então você falou de esporte e eu gostaria até que você falasse para o nosso público aí a valorização do esporte para eles ter uma educação entre famílias, entre todos. Porque eu acredito que você falou lá das motos, falou do esporte de futebol, de tudo, você chegou com a educação junto com a família, então teve a oportunidade de ser empresário e de ser um político. Então, fala para o meu pessoal a importância das pessoas, em vez de ficar só no celular, ou ficar sem estudar, ou ficar só em casa, brigando Fazendo o nada. irmão, pai e mãe, a importância que eles têm de Esporte. ir em um esporte, ou então na cultura, ou fazer alguma coisa. Porque já que você me falou isso, eu lembrei do que ele falou. Educação, pensa, disciplina, pensa antes de falar. E eu falei, puxa vida, então tem Isso tudo tem a ver, com o esporte, tem tudo a né? ver Com que o cara me disciplina. falou, com esse cliente, esse votante lá, como é que chama, eleitor seu, falou, Foi. com isso aqui. Então eu vou perguntar para ele falar para o público que tem a importância da família e do esporte, que incentivou você a chegar a ser empresário, e chegou a ser educado, chegou a ter disciplina e chegou a ser a política. Então eu gostaria que você passasse para o seu público. Sempre que a gente começa alguma coisa na vida nova, a gente nunca
nunca inicie uma atividade achando que vai ser o presidente de uma instituição, que vai ser um professor de uma sala de aula. Campeão Às vezes você mundial. tem um sonho, né? Campeão, muito menos. Ainda mais no esporte, no Brasil. Você foi que é campeão, você é campeão. eu fui, graças a Deus, eu fui 5 vezes campeão brasileiro, eu fui 18 vezes campeão paulista, Olha fui aí. campeão sul-americano, latino-americano. Mas quando eu comecei no esporte, eu comecei porque eu gostava de motocicleta. Não porque eu achei que eu ia ser um campeão. E em todas as outras atividades, se você imaginar, eu não entrei na política achando que eu ia ser um vereador. Lógico, quando você parte para uma missão nova, você vai ter que se dedicar. É isso que o esporte me trouxe. A disciplina de uma dedicação, de você abrir mão de coisas gostosas da vida para dormir cedo, acordar cedo, treinar, uma alimentação saudável, necessária, para você chegar e buscar a ser o melhor naquilo que você faz, naquilo que você se propôs a fazer, pelo menos. E se você analisar isso na sua empresa, quando meu pai começou a Casamário, era uma borracharia de madeira como chama? Duratex? Como chama aquelas madeira? De madeira, tudo descompensado. Era isso, era uma borracharia. Se você passar lá hoje na Avenida Jundiaí, é no mesmo lugar até hoje, a loja. É uma loja grande, uma loja que vai fazer 63 anos. Tem muita gente que já se aposentou lá dentro, graças a Deus, que passou por lá. A gente tem uma clientela de tantos anos. Então, meu pai sonhava em ter, mas começou pequenininho. Eu sonhei em ser um dia um campeão, trabalhei e consegui. Sonhei um dia ser vereador, trabalhei e consegui. Então, o que o esporte me deu? Me deu todo esse conhecimento da humildade, da simplicidade, da dedicação, da disciplina, de você saber que tem que suar muitas vezes para chegar em algum lugar. Você acha que Jundiaí tem bons projetos de incentivo ao esporte? Tem Eu acho que Jundiaí foi muito mais... Eu acho o esporte com 2 eixos importantes. Um eixo de alto rendimento e um eixo que a gente fala que é o esporte educacional, de iniciação. Eu acho que o município hoje ele teria que fortalecer muito mais o esporte de iniciação. Poderia ter mais. Né? Tem que fortalecer. Isso é um desafio enorme, você tirar as crianças, como o meu tio falou. Nós precisamos tirar as crianças do celular. E como é que se tira ela? Através de uma iniciativa esportiva, de uma iniciativa cultural. Aí os pais têm um papel importante. Não dá para passar responsabilidade para os professores de sala de aula. Não dá para passar responsabilidade apenas para o poder público. Claro. Então, eu volto a dizer, tudo gira em cima de um coletivo. Eu falei isso na área do empreendedorismo, falei na área da empregabilidade, mas vale para o educacional, vale para o esporte, vale para a cultura. Se não existia o ecossistema funcionando, não vai funcionar isoladamente as coisas. É isso que eu brigo na política. Né? Quando muda um governo, entra um novo, o novo tem que entender que tem muita coisa que o passado fez que tem que ser aproveitado e dar continuidade. E aquilo que a gente acha que é bom, ele pode ser inovado ainda. Sim. Não é que foi feito pelo anterior, a gente tem que acabar com tudo. A gente tem que valorizar aquilo que funciona. E quem que dá a resposta para isso? É o cidadão. Ele sabe se aquilo é bom ou não é. Não é o governo que entra ou que sai. Cristiano, você falou uma coisa muito importante. No fundo do meu coração, eu vou te falar isso. Não sou político, apoiei vários políticos, tem um projeto dentro de política para eu apoiar as pessoas, apoiei bastante vereadores aqui em Jundiaí, deputado estadual e federal, e sempre eu bato nessa tecla que você acabou de falar. Tem umas pessoas que são doentes. Direita ou esquerda, direita ou esquerda, direita ou esquerda. Meu, desse jeito, o Brasil nunca vai para frente. Aí sai um prefeito que é da direita, entra um da esquerda, por exemplo, que não é daqui. Sai um da direita, entra da esquerda, e depois os projetos que tem do outro deixa para trás. Casas, vamos pôr, creches, projetos que estão aí quase terminando, deixa no mundo da lua, exatamente. Aí pronto, aqui dali é um grande prejuízo, tanto para o presidente, governador, prefeito e para a população. Então, no meu ponto de vista, não era para existir, lógico, existe sim, para você trabalhar a eleição, para você se eleger. Mas na hora que fosse para trabalhar, esquecer que tivesse lado direito, esquerda, direita, esquerda. Eu tive agora na Câmara dos Vereadores outro dia, cara, desculpa eu falar. Eu te vi lá. Desculpa eu falar. Cara, eu achei um pouco meio complicado, cara. Bateram na tecla lá de... brigaram de um lado, brigaram do outro, xingaram para um lado, xingaram para o outro. Não deveria existir aquilo. Deveria trabalhar para a cidade, para o estado, para o município, para o estado e para o país. Para a população. A população é quem precisa, é quem está precisando.
E ali, meu amigo, a gente perde com isso. Então, o que você acabou de falar seria muito importante se os políticos se unissem, falassem a mesma língua e trabalhassem num X e num ponto certo. Agora vamos para um lado ou para outro. Bem, O né? foco é Foco no totalmente dividido e separado. Então fica muito ruim quando o político trabalha assim. Quando a gente tem uma Câmara municipal, estadual ou federal que ela atua segmentada, é difícil, porque hoje, primeiro que os cortezinhos para rede social, muitas vezes das falas são para recortes, né? Pontuais ali para falar com o seu público. Mas quando a gente leva o debate para um plenário, o debate, quando ele é muito assim segmentado, ele não é bom para a cidade, né? Eu nunca fui a favor das extremidades, nunca fui. Algumas pessoas falam que é em cima do muro isso. Não é em cima do muro. É que são pautas que a gente não traz como necessidade para o município, às vezes. Né? Eu discuti à direita ou à esquerda aquilo que o governo federal está fazendo dentro de uma sessão municipal. Pouco eu acho que eu vou aproveitar para mudar a vida de um cidadão na cidade. Sim. Né? E eu acho que o papel do vereador, ele está dentro além da fiscalização, é tratar temas que são municipais. É aquilo que cabe ao legislativo em poder contribuir com a evolução da cidade no município, porque as pessoas cobram muito o vereador. Mas muitas vezes o vereador não tem o poder que as pessoas acham que tem para poder dar o essencialismo da manutenção da cidade, por exemplo. Eu recebo muito pedido de poda de mato, corte de não sei do que, de árvore, aí é lâmpada queimada. Geralmente você atende todos, né? Porque a gente atende, mas qual é a verdadeira eficiência? Se eu for o vereador de 156, então não precisaria ter 156. Exato. Agora, as pessoas só conseguem, às vezes, ter um acesso ao vereador. Então eu tenho a obrigação, sim, de responder. Mas como é que eu posso chegar para o poder público executivo e falar assim, ó, você tem que cortar o mato da rua tal. Ah, mas nós estamos com uma programação, aí você vai ver a programação trufurada. Não anda o corte. Não estou dizendo que isso é desse governo, estou dizendo que é a política pública. É a política pública que precisa ser melhorada. É os programas que têm que ser estabelecidos com metas e objetivos claros. Sim. Foi isso que nós fizemos no Jundiaí Empreendedora, na FENS. A FENS, para vocês terem uma ideia, bateu mais de 9 milhões de faturamento nessas 6 edições. Foram mais de 160 mil visitantes nas 6 edições. São mais de 2.000 empresas que participaram e conseguiram ter a oportunidade, que muitos são sacoleiros, meu tio, que saem na rua vendendo as suas coisas. Vai nas empresas, fica na frente das portas das fábricas, vai nas casas das pessoas. E pela primeira vez ela conseguiu estar num stand com o seu nome na testeira, sem pagar R$1. Isso aí não é essencialismo, isso é uma oportunidade que nós estamos dando aos pequenos empreendedores. O Jundiaí Empreendedor, ele nasceu para ajudar os pequenos e micros empreendedores. E é claro que ele também dá apoio aos grandes. Mas se a gente não tiver uma base de empreendedorismo sólida na cidade, como é que nós vamos imaginar que esses pequenos empreendedores um dia vão ser grandes e ofertando vagas de emprego, se eles não tiverem o apoio inicial das políticas públicas? Né, as grandes, graças a Deus, conseguem contratar contador, conseguem contratar advogados, conseguem contratar gerentes para cuidar das... Os pequenos, eles produzem, eles vão na rede social, postam, eles são o caixa, eles fazem tudo, é só uma pessoa. São os MEIs, né? São os MEIs que estão batalhando. É isso aí, é para eles que nasceu. Então não dá para eu misturar eles com os grandes. Eles, em algum momento, vão se conectar, quando eles estiverem estabelecidos e prontos para poder crescer com o seu negócio. Mas essa base é a política pública que é hoje na Empreendedora, com todos os seus parceiros. Aliás, o MEI contratar é muito importante, né? Sim. Porque o MEI, geralmente, ele costuma ficar sem braço uma hora, né? Hoje uma hora até que 2. ele vai tanto que ele chega a ficar sem braço. E aí dá... Nós estamos torcendo para o governo federal aumentar aí o limite de faturamento, que hoje é de 81 mil, se eu não me engano, vai para 120 mil, 130 mil. E sai de 2 para até 10 funcionários próximo disso. Então, isso vai dar uma oxigenação para quem está microempreendedor e quer dar um avanço agora. Estamos torcendo que essa lei seja aprovada, que isso passe, para podermos, então, incentivar os pequenos empreendedores do município, de todo o estado de São Paulo e do Brasil, para que eles possam gerar emprego,
gerar riqueza para si, para sua família e para as pessoas que estão trabalhando, e aí sim começar a crescer e desenvolver seu negócio. Tem alguma moção aqui de Jundiaí? A Algum moção que mais tem, viu? posicionamento Moção que isso, mais tem. Nós estamos até emocionados. Se isso acontecer, eu vou chorar. Nossa, porque não, vai ajudar bastante, muito importante, né, esses é muito meios. importante. Ainda continuando, vamos supor, eu estava falando agora de esquerda e direita, porque eu imagino, se a direita faz alguma coisa boa, por que travar o que está no meio do caminho? Está tirando coisas, copiando o que o outro fez de bom. Agora, coisas ruins pode travar e deixar para trás. Sim. Eu estou falando de direita ou esquerda, qualquer um dos dois fez alguma coisa boa. Vamos dar um exemplo melhor. O prefeito passado faz alguma coisa boa, aí porque não vou qualificar, dizer que foi boa, aí eu vou dar mais vantagem para o prefeito para próximas eleições. Que esse medo, cara? Não pode. Tem que seguir o que ele fez de bom. O que fez de ruim, tira. Sim. Tanto eu acho faz que é isso. Eu acho que todo governo erra e acerta. É. Tem erros, tem acertos. Eu acho que todo governo tem. Se Jundiaí é uma cidade boa hoje, e podemos considerar que é uma cidade acima da média brasileira, se nós temos é porque nós tivemos bons prefeitos que passaram. Todos, eu não tiro nenhum aqui dessa régua de que contribuiu com o desenvolvimento da nossa cidade. Nenhum. Porque se você pegar lá de trás, quem cuidou da água, quem cuidou das nossas aberturas de vias, então todo mundo tem o seu papel. Então esse negócio de ficar martelando de um lado do outro, eu não sou muito a favor disso. As pessoas me perguntam, você é oposição na Câmara? Eu falei, eu não sou oposição. Porque se eu faço oposição, a não ser que fosse alguma coisa que o governo esteja fazendo errado. E o que o que está sendo feito errado, eu falo. Sendo da situação Lógico. ou da oposição. Aí tem que falar. Tem que tá falar. errado, tá errado, eu não tá errado. concordo com aquilo, ou eu não acho que está certo, ou está fora da lei. Nós vamos comentar e nós vamos para cima. Eu fiz uma fala recentemente na Câmara, na sessão passada, Miltinho, porque eu tenho acompanhado muito trabalho do desenvolvimento econômico. Como eu fui gestor há pouco tempo, eu tenho muito na minha memória tudo aquilo que nós criamos, por que nós criamos e para quê. Lógico, eu preciso me descolar, porque eu não sou mais o secretário e torço para que o Humberto Cerezer consiga avançar. Mas tem um grupo que está abaixo dele que eu percebo que está muito mais para olhar para trás e querer acabar com aquilo que foi construído do que olhar para frente e propor algo melhor ou até mesmo inovar aquilo que está sendo feito. Então, isso me pega, isso me deixa transtornado em saber que tem pessoas que estão ocupando cargos importantes, mas que não fazem o papel para... Exatamente. como é que fala? Chegar lá, para estar naquele papel, não está preparado. Não faz jus ao cargo. Não faz jus ao cargo e está muito mais preocupado em atrapalhar aparecer, o que foi feito. Né? E isso eu não consigo. Eu não tem que consigo dar engolir. seguimento ao trabalho, né? Você não consegue ler e eu não consigo concordar. Não. Eu realmente, o que falou agora de prefeito, muitos prefeitos, todos os prefeitos que entrou em Jundiaí são ótimos. Para mim, é ótimo. Mas deles colocaram muitas pessoas ruins ao lado dele. Então você tem que se brindar com pessoas boas e pessoas que estejam com você. Agora, as pessoas contra você, não tá brindando você, tem que colocar fora. Não existe negócio de... Para fazer o trabalho bem feito na cidade... não, eu vou colocar porque é minha família, eu vou colocar porque é meu amigo, eu vou colocar porque é meu vizinho, eu vou colocar por causa do passado, e não faz. Então tem que colocar pessoas para trabalhar junto com você, que seja seu parceiro, que esteja com você 100%. Não é 99%, é 100%. Alguns prefeitos que deixou a desejar é porque colocou pessoas do lado que não brindou eles. Não brindou e não fez o papel, né? E não fez o papel que Porque realmente tinha que ser feito. Né? Eu, enquanto secretário, enquanto vereador, eu trabalho final de semana direto. Nós não temos dias livres. A gente se dedica. E todo time que trabalhou comigo sabe disso. Não tem um que chega no sábado e domingo e está em casa quietinho. Lógico, tem os finais de semana que tem que folgar, isso é normal. Mas no poder público, e no sindicato não é diferente, a gente presta serviço para a cidade, a gente presta serviço para as pessoas. Então eu sou cobrado, mesmo na hora que eu estou almoçando, em qualquer lugar, alguém chega, eles pedem, Cristiano, deu problema ali, Cristiano, olha lá, a prefeitura, Cristiano, olha, aquele projeto. Então não dá para você separar o político do cidadão enquanto você estiver na rua. E as pessoas têm que entender que a maioria dos eventos que acontecem na cidade, principalmente, vamos falar de FENS, por exemplo, a FENS é sexta, sábado, domingo. Começa às 7 horas da manhã e termina às 10, 11, meia-noite. Então não é... Quando as pessoas vão lá para visitar uma feira, é uma coisa. Quando você vai colher de quem está fazendo uma feira, é outra coisa. E quem está no poder público tem que colher não para ir lá tomar cervejinha no restaurante, ir lá para almoçar. Eu sou diretor, eu sou assessor. Eu sou estrela. Eu sou assessor do gestor, então eu vou lá para comer. Meu amigo, a hora que você é gestor, a hora que você assumiu o papel de ser o assessor,
Você tem que ir lá para olhar se está tudo aqui também. funcionando. Aquele olho do dono que engorda É o gado, isso. né? Então, essas coisas que me pegam, sabe? De ver gente querer ocupar Tem o que cargo, mas fazer. não exerce a função do cargo. E aí que o prefeito tem que ficar atento. Foi isso que eu falei na sessão passada. Sim. Falei, prefeito, olha bem as pessoas que estão contempladas nas unidades, porque se não tiver dedicação 100% ao cidadão jundiaiense, o governo está fardado a morrer. Porque a gente gera política pública, a gente não está lá para fazer fotinho, tomar cafezinho com o empresário, não. Nós temos que ir lá resolver o problema do empresário. E qual é o problema do empresário? É qualificação profissional, é gerar emprego, é criar oportunidades de gente se preparar para ocupar esses empregos, fomentar o empreendedorismo, fazer as pessoas terem o seu próprio negócio também, porque ela vai gerar outro. Então, eu brigo muito com isso, eu fico muito atento a esses passos para que a gente não deixe essa bola, esse ciclo cair e ele perder Entrar no tudo aquilo que foi esquecimento, né? construído ao longo dos anos e em poder ter uma política forte da empregabilidade e empreendedorismo. Ô, Cristiano, eu estou há 36 anos em Jundiaí, já passei por vários prefeitos, me dei bem com todos os prefeitos, não tive, e eu acredito, talvez, não sei se é porque talvez não precisei muito deles, não teve, vamos supor que eu diga que eu tenho alguma raiva, fiquei chateado, não existiu nenhum. Mas como você acabou de falar, o prefeito, ele faz o trabalho dele. Cada um faz o seu trabalho como pode fazer e como sabe fazer. Um faz de um jeito, um faz mais leve, outro faz melhor, outro faz ótimo, mas faz. Mas acontece que eles têm que se brindar com as pessoas dele que estejam do lado dele. Agora vem. Nós sabemos aí, você sabe também, que antes de falar isso, quando eu cheguei em Jundiaí, eu acredito que tinha 3 prédios em Jundiaí. Hoje, Era tudo mato. hoje tem prédios em Jundiaí de todos os jeitos. Então, foi Verticalizou sinal bastante. que passou vários prefeitos, junto com os empresários, com o governo federal e o governo estadual, fizeram muitas obras de Jundiaí bem feitas e realmente a gente sabe que a Jundiaí está entre as melhores. Agora, para você, o que você me fala e o que você me diz para o seu público aí, para o nosso público. Teve a gestão, agora passada, do Luiz Fernando, fez uma ótima gestão, a gente sabe disso, e agora entrou o nosso prefeito Gustavo, que é uma pessoa também, um jovem, tem bastante sabedoria, já foi eleito várias vezes como vereador, como vice e hoje prefeito. O que você está achando do trabalho do nosso novo prefeito Gustavo e Ricardo? Está o quê? Está andando 100%? Falta alguma coisa? Está errando em algum lugar? Queria que você fosse bem sincero com nós. Não dizer de você, não partir para o lado, eu não gostei de fulano, não gostei... Não. Política. Trabalho, né? Política. Tem o Luiz Fernando e tem o Gustavo agora. Olha, Milton, é engraçado que eu participei Antes que você, dos últimos antes 3 que você governos. fale, eu não sei se já é tempo. O Miguel falou que estava muito pouco tempo para ele fazer essa Não dá avaliação. tempo pra dar, avaliação. não. Mas ele falou para mim que olha, eu vou voltar várias vezes com você, mas daqui um ano, essa mesma pergunta que você faça para mim. Eu falei, tá bom. segundo Mas a semestre. pergunta eu tô falando para você agora. E eu vou seguir o mestre, né? Miguel Haddad. Ó, esse cara É um deu período, ideia. 5 devia ter meses. dado. 5 meses, ele é um período ainda curto para fazer uma avaliação de como o governo está andando, tá? Quais são as entregas do governo. Tá meio que em transição O ainda. que eu né? posso dizer para você, porque eu conheci o governo do Pedro Bigardi, eu conheci os 2 mandatos do Luiz Fernando e eu conheci os primeiros 5 meses do Gustavo Martinelli. Eu sou amigo dos 3, amigos. Eu também. Gosto muito do Pedro, do Luiz Fernando e do Gustavo. Eu jogo bola E com do o Pedro. Miguel, é minha... O Miguel eu não Miguel. peguei enquanto político, né? Eu não tinha nenhum... Eu não fazia parte ainda de um cargo público, né? Mas o meu pai sempre foi muito amigo do Miguel, minha família, a minha mãe nasceu na Pitangueiras, então também sempre foi muito amigo da família toda do Pedro Bigardi. E o Pedro é uma pessoa que eu jogo bola com ele todo sábado, com mais um monte de gente da prefeitura lá no Clube Esportiva. Então é um amigo pessoal também. O Luiz Fernando, toda a família da esposa, são meus amigos, e amigos mesmo. Então eu tenho amizade com a galera da família do Luiz também. E com o Gustavo, eu conheci ele na política. Para mim, hoje ele é um grande político. É uma pessoa que consegue se aproximar com uma facilidade muito grande do cidadão, das pessoas. Isso é bom para o político. O Gustavo precisa ganhar a experiência de um administrador,
que eu acho que é isso que ele está conseguindo agora, porque agora ele tem o papel e a caneta na mão, então ele precisa tomar as E a decisões. chave também. E a decisão é dele, não deve ser de ninguém mais. As decisões da administração pública é dele, não é do vice e não é dos gestores. Se isso não funcionar, a culpa vai ser do prefeito. Exatamente. Porque ele que é Falou o com capitão, clareza, hein? Das escolhas, ele é né? o capitão. É. Se tem alguém lá que ele não está de acordo, que está ocupando algum cargo, é ele que tem que decidir. E ele que formou o time, Então, qualquer responsabilidade que vier ter com esse governo, tanto no êxito ou quanto né? nos problemas, Nos problemas. a decisão vai ser dele. Vai ser ele o responsável. Então, eu acho que, pelo que eu entendo, e eu vou falar para você que eu estou ficando mais experiente nessa vida Calejado, pública, né? pelas minhas participações como secretário, como 3 mandatos de vereador. Hoje eu estou muito mais preparado na vida pública para falar de qualquer assunto. Eu acho que as decisões dele agora, enquanto pessoal, em relação às pessoas que ele contratou, nesse segundo semestre ele tem que começar a mexer naquilo que não está funcionando. E tem coisa que não está funcionando. Não vou aqui pontuar agora, porque eu acho que pode ser o momento de amadurecimento das pessoas, pode ser o momento de adaptação das pessoas, mas no segundo semestre é o momento dele começar a olhar para cada unidade e fazer as suas mudanças necessárias. Ou colocar no trilho quem está fora Quem tá daquela blindagem. boiando Falou, ainda, né? ou você está comigo para ajudar a governar essa cidade de uma forma inteligente, ou Tá. você está comigo aqui só por um cargo político para Só ganhar pra seu enfeitar. salário e ficar. Então, essas pessoas têm que ser identificadas rápido para o segundo semestre mudar e colocar, sim, tem algumas unidades que funcionam bem, tem outras unidades que estão patinando. As que estão patinando, eu espero que seja pela inexperiência das pessoas, que tem muita pessoa inexperiente. Agora, para quem é um gestor público, que é o caso do prefeito, a decisão é dele agora. E eu acredito que ele faça mudanças agora para o segundo semestre, para começar a colocar a máquina em dia, porque nós começamos a preparar agora o orçamento do município o ano que vem, que esse orçamento é o que veio da antiga gestão, e aí a partir de janeiro o orçamento é próprio. É ele que executou. Aí o PPA, que são todas as nossas propostas, todos os programas que vão ser implantados, tem que estar já nessa discussão do Alinhado, PPA, né? do LDO e tudo mais que vai acontecer agora no segundo semestre. E se não tiver pessoas capacitadas para preparar esse planejamento dos próximos 4 anos, porque não é 3, porque o último ano passa do primeiro ano do governo que vem, futuro, é esse governo que prepara. Tá. Então tem que estar preparado os próximos 4 anos com toda a linha de trabalho. E aí, se tiver pessoas sem preparação, não vai fazer uma coisa boa. Com certeza. E aí vai Você acha que patinar. ele tá com um bom time? Ele fez boas escolhas? Eu acho que não. Por isso que eu falo, não é no ato dos gestores. Existe nas diretorias, muita gente está despreparada. Entendi. E tem muita gente lá que está olhando muito para o seu retrovisor, coisa que ele mesmo fala que não é para fazer. Então, olha aí, presidente. se olha para o retrovisor, está dizendo o seguinte, ó, Tomar você cuidado com isso, está né? patinando ali porque tem alguém jogando pedra no governo anterior. Vamos falar de crise, vamos falar de problema financeiro, isso faz toda parte do jogo. Mas quem está absorvendo o dia a dia não pode fazer isso. Quem ocupa a vaga de gestão das unidades tem que ter a visão futura. O passado já foi. As pessoas querem resposta da prefeitura. Elas querem o serviço na ponta entregue. Traz o hoje, Aí né? o que é o serviço? É uma UBS funcionando, é um São Vicente resolvido, porque quando se gira a crise no São Vicente, se gira um mal-estar em toda a cidade. Coletivo. Quando você falta creche nas unidades educacionais, é problema. Quando você vê escola faltando manutenção, é problema. Quando você vê o mato alto, quando você vê... Quer dizer, tudo é serviço público. E se os seus gestores estão preocupados com o passado, será que tem tempo para pensar no que vai fazer para frente? Essa é uma Vamos preocupação. trabalhar, né? Então, não vou fazer uma avaliação do governo, estou fazendo assim uma síntese do que eu sinto nesse primeiro momento, Tá certo. que é uma síntese mais clara, aquilo que eu ouço, observo e recebo de demanda da cidade. Perfeito, Olha aí, perfeito. população. Acho que vocês ouviram, o Cristiano falou com sinceridade, falou realmente uma coisa que está acontecendo em Jundiaí que a gente realmente tem que ajudar. O que é que acontece? Na minha imaginação, todos os prefeitos têm que ouvir, como os vereadores também, têm que ouvir a população. Não é porque não votou em mim, porque eu já vou acabar de falar novamente. Falei lá no começo de dizer, ninguém sabe quem votou. Você só sabe se conferir, é uma dificuldade grande. Então, não sabe quem votou e quem não votou. Então, tem que atender todos. Todos. Tem que, gostando ou não gostando, tem que atender a população. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós somos 56 sindicatos em Jundiaí. 30 sindicatos é uma corrente fechado, e eu faço parte dessa corrente, 30 sindicatos.
Mas eu digo aqui que os 56 sindicatos, nem todos são iguais. Nem tanto que cada um tem uma categoria. A minha categoria é comerciário, mas eu sou um presidente que eu não quero dizer que eu sou diferenciado. Eu sou diferenciado, mas não sou melhor e nem pior. Eu quero dizer que sou diferente. Eu, além de atender o comerciário, o trabalhador, eu não deixo de atender nenhuma pessoa que vem no meu sindicato. Vem uma pessoa que é de outro sindicato, do transporte, ou dos bancos, eu atendo, mando meus advogados atender, eu atendo esse público. Então, a mesma coisa eu digo, eu acredito que seja isso, vereadores e prefeitos, deputados estaduais, federais e presidentes têm que atender a população. Nós tivemos uma dificuldade muito grande, eu mandei uns 4 recados para o nosso prefeito Gustavo, não retornou o meu pedido, e eu fiquei muito preocupado, nem tanto que eu falei isso com o Miguel, falei com o Fernando, eu falei com o vereador Dica Chique, estou falando com você. Só que hoje vai ser diferente do que eu estou falando. Hoje eu vou agradecer o prefeito Gustavo, junto com o vice, que é o Ricardo. Eu estava viajando e eu fiquei sabendo da notícia. O que eu tenho? Eu pedi muito, porque a população está me pedindo, tanto o trabalhador como os empresários. Miltinho, fala com o prefeito, manda ofício pro prefeito. Jundiaí, o centro de Jundiaí está fechando, está se acabando, só estão preocupados só com o shopping e os bairros. Mandei ofício para ele, conversou comigo por telefone, tinha marcado a vez, eu desmarquei que eu achei que eu ia falar com ele lá em Brasília, não consegui falar e depois não marquei mais, mas pelo menos ele tivesse me retornado. Não retornou, mas eu estava viajando e me deram uma notícia que ele colocou no jornal, que ele está com um projeto de fazer alguma benfeitoria no centro de Jundiaí, que colocou o título colocou aqui, Centro de Jundiaí mais bonito. Tem um título lá o projeto, né? É do projeto. O projeto está Centro de Jundiaí mais bonito. Então, prefeito, parabéns para você pela sua atitude, pelo que você vai fazer no centro de Jundiaí, que você também, além de me ajudar, lhe ajuda a população, ajuda o trabalhador e ajuda o empresário. Então, eu estou parabéns. Quando é para a gente dar o chicote, a gente dá chicotada. Quando é para agradecer, a gente agradece também pelo que você fez, vai fazer agora. O que me disseram? O centro de Jundiaí estava tendo, a partir das 5 horas, o que tinha? Criminalidade. O pessoal de rua, que não pode me chamar de pessoa de rua, como é que chama? Pessoas em situação de rua. Não, mas tem outro nome, parece. Exatamente. Entendeu? Mudaram o nome aí agora, tudo bem. Quando dava 5 horas da tarde, tinha as pessoas pedindo dinheiro e estavam as pessoas assediando os trabalhadores, funcionários. Recebi muitas informações aqui. E também o empresário pedindo, Milton, fala com o prefeito, fazer alguma coisa no nosso centro aqui, iluminar, porque está faltando iluminação, está tudo sujo, está tudo mal organizado, e os prédios públicos estão tudo abandonado sem pintar, não tem estacionamento, não tem transporte para o centro, não tem segurança. Aí, beleza, fiz o ofício. Como eu não fui correspondido com o ofício, fui lá, falei com o Coronel Pomilho, falei, Coronel, me ajuda aí, cara. Antigamente eu tive um projeto, eu com o Edson Baltoni, colocamos dois pontos de... Base móvel Polícia Militar. Era uma de frente ao Ponto Frio, outra de frente ao Fórum. Isso. Não sei como tiraram e hoje não tem mais. E tinha um pessoal andando de bicicleta. Ele falou, meu pessoal está na rua. Ele falou, o coronel falou, meu pessoal está na rua, mas tudo bem, nós vamos tentar ajudar mais, colocar mais gente, viatura na rua, colocar mais gente de moto, de carro. Aí eu falei, beleza, coronel, muito obrigado, agradeço muito. E aí eu andei dando as voltas e realmente vi que tinha mais ou menos uma viatura de frente à igreja, tinha vários policiais, mas agora como o prefeito falou que realmente vai mexer, é uma oportunidade muito boa para ele, para nós e para os trabalhadores e para os patrões, pessoas, que seriam os empresários. Então, é por isso que eu estou dizendo que quero parabenizar o nosso prefeito Gustavo e o vice-prefeito Ricardo. Então, parabéns para todos aí, realmente. Eu vou trazer uma informação que eu acho que é importante você saber, porque a gente vai poder fazer esse debate na Câmara. Eu e o Fauás, o vereador Fauás, e a Késia também, nós estaremos amanhã apresentando, né, um requerimento solicitando a abertura de uma comissão especial que vai cuidar do desenvolvimento econômico e dessa revitalização do centro da cidade. Ótimo, olha aqui. E essa comissão, ela tem exatamente esse olhar de cuidar desse ambiente, né, de revitalização que está sendo feito para o centro e também as ações das comissões, as ações da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Com isso, a gente vai conseguir monitorar, fazer as reuniões de forma bem transparente, com transmissão ao vivo pela Câmara. Nós vamos ver o dia certo para que
vocês do Sim Comerciário possam estar conosco num debate Já em relação ao estaremos centro. lá, né? Obrigado, hein? Então a Estaremos lá. ideia é Muito bom. você chamar as instituições, porque eu sempre falei isso, não adianta só a gente pintar, reformar o centro, se a gente não tiver mudança comportamental. O centro da cidade, na época do Miguel, foi revitalizado. Mas Sim. isso, o que muda só? Daqui 1 ano, 2 anos, depois de revitalizado, vai estar tudo igual. Se a Exato. gente não ocupar diferente. Manutenção, Se né? a gente não ocupar de forma que a gente seja um atrativo para as pessoas virem no centro da cidade, que tenha entretenimento no centro da cidade, que tenha lá ambientes que favoreçam a família a ir ao centro. Porque senão, o shopping em relação ao centro não é uma concorrência. É que o shopping hoje ele consegue se organizar para receber bem as Sim. pessoas. Tem atração, certo? né? Tem atração, tem um estacionamento Eu concordo, eu que é concordo. gostoso, tem ar-condicionado, tem boa iluminação, tem boa segurança e tá lá. Agora, você vai para o centro, você não tem esse ambiente e aí você começa a criar Qual é a desgaste atratividade, entre né? um e o outro. E não é esse o motivo. O motivo é Uhum. como é que eu trago pessoas para o centro da cidade e ele se sente acolhido pelo centro. Então, dos fatores é a reforma da estrutura do Estrutural, centro. sim. Mas e depois? Como é que a gente vai ocupar o calçadão? Como é que a gente vai ocupar? Eu sou a favor, por exemplo, de virar calçadão as duas ruas, tanto a Barão quanto a O do Rosário. Rosário. Porque não é mais carro passando que faz vender mais. É pessoas a pé Transitando, passando. né? É o trânsito que das bom. pessoas. Não adianta eu só colocar lá loja. Eu tenho que ter na calçadão. Eu já falei, vamos fazer um belo desfile no final de semana de mulher. Como a gente Ótimo. faz na FENS. Sim, Às sim. vezes as pessoas falam, mas a FENS é concorrente. A FENS acontece 2 vezes por ano. Não. Porque eu não posso fazer uma vez por mês no centro da cidade atrações. E aí não é a prefeitura fazendo, é os comerciantes se reorganizando para a gente proporcionar através das entidades, seja a Associação Comercial, CDL, Sim Comerciário e tantas outras, Senac, Sebrae, Sesc, tantos outros que podem ajudar. Vamos fazer com que o centro revitalize não só mais a questão de concreto, mas de equipe de pessoas, ocupando com cidadãos ali que fazem as coisas acontecerem. Porque a pessoa de vulnerabilidade vai continuar. Se você for para a Europa, qualquer lugar que você for na Europa, vai ter. também tem. É. Só que eles não ficam mais abordando, eles ficam no seu canto, com o seu chapéuzinho lá. Aham. Mas tem muito mais turista frequentando, gente da cidade frequentando, do que o próprio a pessoa, o morador de rua. Quando a gente consegue colocar a população do bem, essas pessoas elas vão se achando o seu canto. Agora, se Fica está vazio, acuada, né? se tá vazio, quem que destaca? São essas pessoas que muitas vezes espanta aqueles que vão lá para consumir, que Sim. vão lá para passear. Ninguém E vai sem mais na cidade. segurança, então, aí Então, ninguém dificulta vai mais na cidade né? lá passear à noite porque tem medo. Não tem como. Agora, como é que eu faço com que o comércio fique aberto, que as pessoas vão lá visitar? Eu tenho que ter entretenimento. Eu tenho que trazer uma política pública para pessoas. dentro do ambiente que favoreça as pessoas. Não é só fachada. Perfeito, Cristiano, deixa eu falar uma perfeito. coisa. Eu não estou me glorificando, não estou querendo ser melhor. Eu falei 56 sindicatos, mas eu gostaria que realmente, eu acho que já falei isso várias vezes, que eu sou diferenciado, não sou o melhor e nem o pior, eu digo que sou diferente. Por quê? Porque eu trabalho para todos, eu não trabalho só para o comerciário e para o trabalhador. Eu vejo qualquer coisa errada na cidade que realmente, que eu vejo que está errado, Fica incomodado. Se eu me incomodo, eu denuncio, Se incomoda. eu vou para cima. Então, eu vejo que é bom para a população, para o povo, para a família. Então, eu já disse muitas vezes que eu sou um presidente do Sindicato dos Comerciários e Trabalhadores, mas o que eu vejo de errado, e eu falo, anuncio aqui, famílias, qualquer coisa que vocês veem de errado, que eu possa ajudar vocês, vem aqui falar comigo, vem falar com o meu corpo jurídico. O que eu puder fazer, eu vou fazer. O não você já tem. Sim. Tenta tirar o sim. Então, eu sou isso. Então, eu quero dizer assim, o sindicato é tudo esquerdista. Não, não é tudo esquerdista. Tem sindicato, como eu acabei de falar, como o meu, trabalho para a população, para o trabalhador, para o comerciário. E eu vou te falar como eu sou tão diferente que você poderia dizer assim, não, você está com brincadeira comigo. Eu tive uma reunião aqui no meu sindicato com mais, eu acho que deu mais de 30 empresários junto com... Tinha mais 120. Não, eu vou falar de outra. Essa reunião que eu tive com empresário e gerente, coordenadores, que veio me pedir coisa para a cidade, foi mais de 30 ou 36 pessoas. Atendi todos. Negociamos, conversamos, falei, eu vou ajudar, me comprometi a ajudar.
E agora, tem quantos meses, quantos dias que tem que eu fiz a reunião? 17 de abril, Então né? você vai dizer assim, por que você fez reunião com o empresário? Mandei convidar o Cristiano, ele não veio, não sei se foi convite para ele, mas eu mandei convidar o Cristiano, que era empresário. Sim. Entendeu? E mandei convidar 4 vereadores, né? Os 4 não vieram, beleza, tranquilo. Mas para mim não é convite, não, é convocação quando você for chamar ele. Então beleza. Então, agora... convocação, tá? Então o que aconteceu? O Cristiano é empresário, fulano é empresário, a pessoa que era empresário eu pedi. Então eu contratei 119 empresários. Como é que eu sou um presidente de sindicato dos comerciários e trabalhadores, eu consigo colocar dentro do meu sindicato 119 empresários? Empresário bom, empresário que tem valor, que tem poder, que é forte. Consegui colocar dentro do meu sindicato 119. Um dos empresários que teve lá, que pode pessoas falar que seria uma pessoa que é contra o meu sindicato, que eu não falo que é contra, que é o Edson Maltoni, teve presente lá. Pedi ele para ele na frente falar. E ele foi falar. Então, eu gostaria de estar falando para a população, para você, vereador, para os políticos, para o prefeito, se eu sou o presidente do Sindicato dos Comerciários e consigo colocar 119 empresários dentro do meu sindicato, e nós ficar das 8 horas até 11 horas, e ficaram todos ouvindo a palestra que eu pedi para dar para ele, para falar o que o sindicato faz e o que vai fazer, para eles deram ouvido para a gente, porque um empresário falou realmente, Milton, não era... me deu a ideia com o empresário, com o escritório de contabilidade, que foi o escritório do Pasqualino. Me deu a ideia, meu tio, vamos fazer. Eu falei, vamos, eu topo. Deixa com minha conta, a gente só... E trouxe 119 empresários. Então eu quero falar para o público que realmente eu sou um presidente de sindicato do trabalhador e da população e dos familiares que queira ajuda minha. Isso é importante, né? Entendeu? Até porque você vai juntando pessoas, né? E digo, mas não sou político, não penso em me lançar político, nem Isso vereador. porque ele não é político. O nosso deputado federal Luiz Carlos Bodas já me pediu várias vezes para me lançar, apoia a minha campanha como vereador, como deputado estadual. O que você acha, Cris? Tem jeito, E eu né? dei o não para ele até hoje, não dou não na hora, mas eu digo, presidente, deixa eu pensar, deputado, deixa eu pensar um pouquinho aí, quando chega na hora eu, presidente, não estou ainda Não tá preparado, mas eu não tenho, eu não penso em me lançar político, então eu ajudo a população para ajudar mesmo. Eu acho que como a presidente. gente tem algumas missões na vida, né, Milton? Eu acho que cada um E tem essa a veio sua- para mim. seu viés político, tem uma tendência para uma pessoa, para outra, ou para um tema ou outro. Eu acho que a política ela ela vem na vida da gente meio com um passageiro. A gente não se prepara a ser político. Eu nunca imaginei. Se meu pai tivesse vivo, com certeza eu não seria nada na política, porque meu pai odiava. Jura? Só que ao mesmo tempo Caramba. ele abria a minha casa, a casa dele, para receber todos os candidatos. Ah, Ele então era ele sempre falou, tem que ouvir, tem que participar, não diretamente, mas indiretamente a gente tem que ter pelo menos a base a política. consciência, né? Porque para você tomar a decisão do seu voto depois, eu falei isso na minha eleição. Não vote porque você é amigo do Cristiano, vote porque você acredita, porque se você não acredita no meu trabalho, não é porque é meu amigo que você vai votar. Sim. Porque senão você vai estar me dando um voto, não pelo aquilo que a gente pode realizar, pela nossa relação de amizade. E aí não vai ser bom para a sociedade. E outra coisa que eu costumo falar, Cristiano, é que realmente o pessoal fala, eu não gosto de política. Não, tem que gostar de política. Mesmo que você não goste, mas tem que estar no meio da política. Aqui nós estamos aqui, um meio que aqui nós já é política. Passou de uma pessoa, Já é política. pô, né? é Tá coletivo fazendo e política, meu. Não tem jeito. É coletivo e política. E quem faz a lei? É os políticos. Eu acho que a política ela é uma transformadora, né? Ela é a grande transformadora da vida das pessoas. É ela que tem o poder de mudar e decidir o que vai ser do nosso futuro. Então você tem que saber, né? Por Você isso que tem eu estar por acho que a política não pode ser uma brincadeira. dentro. Não pode ser um agente de temas apenas exclusivo de tema A, B ou C, ou de lado partidário, se é da direita ou da esquerda. Política pública, quando você constrói ela, é para todos. Olha aí. São para todos. E é para eles que nós temos que desenvolver as políticas públicas. Por isso que eu também acredito que se a gente quer estar na vida pública, a dedicação tem que ser 100% na vida pública. Eu vendi uma das minhas empresas porque eu não estava dando conta de fazer os dois ao mesmo tempo. Tá. O meu tinha 200 funcionários, então eu já não conseguia dar conta lá. Então eu falei, ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro, porque a empresa da família, meus irmãos, graças a Deus, me permitam
me permitem que eu esteja na política. Então, a minha falta lá hoje é suprida pelos meus irmãos. Tem uma rede Eu de tenho um apoio, respaldo né? da família para estar ocupando esse cargo e me afastando Perfeito. da empresa. Tá, A família é importante, já que né, eu chefe? te cortei um pouquinho para fazer a pergunta, porque senão você vai me responder antes que eu te pergunte. Então, você sendo um ótimo, não vou falar bom não, um ótimo empresário, um ótimo político e um ótimo esportivo, que é do esporte, É um atleta? é atleta, um ótimo atleta. Agora eu te pergunto, que eu não vou falar de família, eu te pergunto, como é que você consegue Como equilíbrio? esse equilíbrio de política, empresário, esportivo, está na secretaria todo o tempo do esporte, com a família? Dá dica pra essa molecada aí que Dá uma não quer dica fazer aí. nada. Como É, que não, você não faz posso, que eu tudo? tenho uma mulher e tenho 2 É, filhos, 3 não pode filhos. fazer Então, nada. Sabe o que meu pai falou É. uma vez? Quando eu estava começando, né, na vida de atleta, eu precisava montar uma equipe para poder acompanhar eu nas corridas. A primeira coisa que ele falou assim, Cristiano, vai procurar alguém para ficar do seu lado que não tenha tempo. Eu, poxa, mas se eu for atrás de alguém que não tenha tempo, como é que o cara vai viajar comigo o Brasil inteiro, o mundo afora, o estado? Esse que não tem tempo é o que vai fazer você crescer. Porque aquele que está lá encostado, ele não te serve. É verdade. Aquele cara que tem Olha muito aí. tempo, Tá vendo? ele não vai te servir. Quem não tem tempo é que tá sempre fazendo O alguma duro é você coisa. achar essa pessoa que não tem tempo. Uhum. Para ele poder sair daquilo que ele está fazendo, está se dedicando para ir para a sua Pra vida. te atender, é. E é verdade. Verdade. Então, as pessoas que eu procurei trazer na minha vida, na política, são pessoas que não têm muito tempo. São empresários, são trabalhadores, são empreendedores. Gente que estava na sua vida já numa rotina louca e eu consegui E ir lá consegue. e pescar. Falei, vem aqui, você tem que estar comigo. Mas por quê? Porque você não tem tempo para as coisas. Porque você se dedica tanto para os seus negócios, para as suas coisas, ou para a sua empresa, ou por ser empregado de alguém bom, que você precisa estar comigo. Uhum. Porque é você. Então, É meu o pai que sempre falou faz. isso. É o que faz. Então, como é que você concilia tudo isso? Você concilia desta forma, tendo o equilíbrio que nós Bons falamos no parceiros, começo né? aqui, Uhum. o equilíbrio de saber a que horas que eu tenho que estar em casa, que horas que eu tenho que estar na empresa, que horas que eu tenho que estar na vida pública. E a resposta tem que ser imediata. Quando eu estou fazendo algo para a empresa, eu estou fazendo algo para a empresa, eu não estou pensando se eu estou na política, eu estou fazendo para a política. Olha aí. Mas eu garanto para É o você foco, hoje, né? Miltinho, que se esse resultado meu dessa trajetória curta de política minha, são 14, curta. né, 12, É 16. uma 16 anos é É curta? uma vida. Eu acho curto porque curto. pô, foram 34 correndo. Então hoje Aham. com 12, 14 anos, acho que ainda pequeno, acho Só que de tô gatinhando motocross ainda, você né? já tem uma pessoa, né? Uma vida. Uma vida. Eu hoje me dedico muito para política, muito, muito. Se você for ver eu nos lugares hoje, eu tô lá pela política pública. Não é política partidária, eu nunca fui. Uhum. Eu nunca fui muito de política partidária, nunca fui defender partidos. Tanto é que se você perguntar para as pessoas nem sabem que partido que eu sou. Elas votam no Cristiano. Certo. Aquilo Eu que ele sei, já pensa. falei isso aqui para Isso muitas que é legal, pessoas. Ele né? acredita. Isso que é legal. Eu Quem tenho amigos faz, da né? esquerda, tenho amigos da direita, tenho amigo do centro, tenho tudo. Porque eu sou a pessoa que eu sou em qualquer partido Mas que eu isso esteja. é que eu queria que os políticos fossem. Não tem Não fosse mimimi. partidária. Todo mundo, meu partido, meu partido. Não, esquece É, o partido. muito mimimi. Mostra a sua cara, mostra o seu trabalho, mostra o seu sorriso Seus para as pessoas, projetos, né? mostra seu projeto. Que projeto você tem para mostrar para o bairro tal, para a cidade tal. Isso é que eu queria. Mas Mas não eu é acho querer, que- não é poder. eu acho que- Todo mundo fala isso, né? Eu acredito que as pessoas, os próprios políticos, vão enxergando que a bandeira partidária, ela é naquele momento da filiação, aquele momento de... Porque no país nosso, infelizmente, você só pode ser candidato se você estiver filiado a um partido. Muitos países, mundo afora, já você pode ser independente. Ah, que legal. Olha. Você não precisa estar afiliado a um partido, mas no Brasil você tem que estar afiliado a um partido. Então, a partir do momento que você se filiou, você pode ser candidato. Senão você não tem outro jeito. Então não adianta criticar. E se vai pegar em partido, tem partido Você que tem que fazer uma tem escolha. gente boa e gente ruim no mesmo partido, Uhum. né? Eu agora, assim, pensando no futuro político, né? Nós vamos ter uma eleição ano que vem, né? Eu já estou num momento que a própria vereança já vai chegando no meu limite. Eu não sei se eu consigo participar mais do processo eleitoral na vereança, se eu tenho que agora partir para uma disputa já no Estado, através de uma Assembleia ou de uma Câmara, eu não sei. Mas seria legal. assim, é tudo. Eu não projeto Tá a minha pensando bem. vida. Eu não projeto minha vida política, eu projeto meus momentos políticos. Se eu estou numa fase boa, eu participo. Se eu acho que eu já estou chegando no meu limite, que as pessoas não estão já em sincronia com o meu trabalho,
Qual é o motivo de eu continuar na política? Zero. Eu não vivo da política, eu não dependo do salário da política, eu faço porque acredito nela, que eu acho que vou dizer, a grande ferramenta de transformação é a política. Se a pessoa estiver de acordo com aquilo que eu estou pensando, eu tenho que continuar. Mas a partir do momento que você deu aquele time, chega o meu momento. Eu acho que eu vou ficar contribuindo só socialmente. Eu sou vice-presidente do Clube Jundiaense já há algum tempo, já fui diretor, já fui conselheiro, já estou lá, sou sócio lá. Tá somando. Voluntariamente eu trabalho lá, eu tenho o prazer de ajudar o clube, que são 14 mil associados, quase 50 milhões de faturamento lá. Tem muita coisa para ser entrega lá. Faturamento bom. É muito alto. Então tem que ter muita dedicação também. Tem um grupo de diretores, de conselheiros e associados que ajuda muito lá. Um dos clubes maiores do clube hoje do estado de São Paulo, sem sombra de dúvida. Então, acho que nós temos como continuar ajudando a sociedade de alguma forma. Não preciso estudar política para ajudar. Mas também preciso pensar agora para o ano que vem o que vai acontecer com o Cristiano, se ele sai candidato a deputado, se ele não sai, se ele vai apoiar, se ele vai construir uma nova carreira no sentido mais amplo, ou se ele continua nesse papel aqui dentro do município, acolhendo, ajudando, contribuindo com as políticas públicas. Entendi. Cristiano, quando eu fiz essa pergunta, eu já fiz pergunta para quase todos, quando vem aqui, de um equilíbrio e a estruturação entre família e as funções que tem, que seria empresário, como você agora empresário, é um grande atleta e político. Por quê? Para eu tirar alguma coisa e para colher alguma coisa, que muitas vezes as pessoas aprendem, outras coisas a gente copia, vamos falar bem a verdade. Eu cheguei aqui como vendedor há 36 anos em Jundiaí. Era vendedor, fui cobrador, fui gerente regional e hoje eu me considero um cara feliz, agradeço a Deus, hoje eu ser presidente de uma grande instituição dessa daqui, que seria o sindicato. Um sindicato desse, para mim, é uma potência. Por que eu digo uma potência? Para ser presidente do sindicato aqui, grande desse aqui, de grande valor e bem estruturado, tem que ter várias por trás. E eu tenho uma federação que seria realmente administrada pelo nosso presidente Luiz Carlos Mota, que é o deputado federal, que dá bastante apoio para a gente. E tenho também que hoje eu faço parte da diretoria da federação, sou presidente do sindicato e diretor de cultura da federação. Faço parte, até outro dia eu era diretor da Força Sindical, não tenho nada contra, gosto deles demais, mas saí agora a pedido pela Força Maior. Eu fui ser diretor da UGT, também estão me dando bastante apoio. Faço parte da diretoria da Uniglobal lá da Argentina, graças a Deus. Eu sou presidente de uma associação que seria a TECOM, e tem duas associações também que eu faço parte também. Faz parte da CPFL? Da CPFL, faço parte da diretoria da CPFL. Nós entramos, como você falou aí, eu fiz parte, pediu até o projeto de cortar as árvores, eu junto com o Edson Maltoni, e a gente fez esse projeto e mandamos, foi cortado as árvores da onde a gente pediu. Então, hoje, todo ano eu vou para Genebra, que seria para a OIT, entendeu? Então, realmente, eu agradeço a Deus por ser bem visto hoje, entendeu? Todo ano eu vou. Agora, dia 1º de junho, já estou indo para lá. A trabalhar para ver, procurar melhoras para a população de Jundiaí, que é da minha cidade, e do estado. Lá eles não consideram pedir ajuda de alguma coisa para Jundiaí. Não. É para o Brasil. Vou representar o Brasil. Aonde? São Paulo. Ele não quer saber de Jundiaí, São Paulo, Brasil. Então, hoje eu sou muito feliz, graças a Deus, agradeço Jundiaí, porque Jundiaí realmente foi uma cidade que me deu bastante apoio. Aqui é muito importante, é muito bom para criar família, criar filho. É um pessoal muito bem, como é que eu quero dizer? Tem bons políticos? Não, bastante político e uma cidade que o povo é acolhedores. Acolhedora. São muito acolhedores. E uma cidade de bastante recurso, muito dinheiro, muitos benefícios tem Jundiaí. Eu vejo hoje, há 36 anos chegava aí, estava uma dificuldade grande. Hoje eu já vejo as placas pedindo empregado toda hora. A gente entra na Rua do Rosário, Barão de Jundiaí, está cheio de placa. Precisa de caixa, precisa de vendedor, precisa de engenheiro, precisa de advogado, precisa de médico, precisa de enfermeiro, precisa de... Eu falei, meu Deus do céu. Então a população de Jundiaí está crescendo e está em muito emprego para a população de Jundiaí. E agora já gerando emprego. E agora já está pegando pessoas de fora da região, e como tem bastante de Francisco Morato, Franco da Rocha, realmente. Por quê? Porque Jundiaí cresceu muito. Então, para mim, eu só tenho que agradecer a Deus, Jundiaí e a minha família, que eu agradeço muito.
e já estamos realmente encerrando aqui. Só acrescentar, chefe, que você tem 3 lançamentos, 3 obras lançadas sobre trabalho decente, né? Que são resultados da presença dele lá na OIT, lá em Genebra, que é a Organização Internacional do Trabalho, onde ele vai representando os comerciários daqui, de Jundiaí, né, do Brasil. E aí ele lançou 3 livros sobre trabalho decente, que é uma bandeira. Eu tenho 5 livros na minha autoria. 2, o primeiro que eu fiz foi da mulher... Mulher comerciária. Mulher comerciária. Que é o perfil da mulher, né? Que é o perfil da mulher. Por que eu fiz? Quando eu saí da venda, não é que o Milton gosta mais das mulheres, não gosta das mulheres e dos homens, dos trabalhadores. Mas como eu fui gerente de loja, eu vi a necessidade das mulheres dentro do comércio. O sofrimento delas com a família. Porque a mulher, se brincar, trabalha mais do que o homem. Se brincar, não. Brincando, né? A mulher é mais inteligente do que o homem. A mulher pensa mais rápido do que o homem. É rápido. Eu vi muita coisa assim da mulher. A mulher sai de casa às 5 horas da manhã. Quando ela sai de casa, Cristiano, não sei se você como empresário, talvez não saiba, mas eu vou te falar. A mulher quando sai de casa, pior quando tem filho, já tem limpado a casa, feito comida para o filho, comida para o marido levar para o trabalho dele, organizado tudo, passa com o filho, deixa o filho na creche ou em algum lugar, vai trabalhar, quando chega lá é pressionada pelo gerente, pelo coordenador, ou pelo próprio, muitas vezes o dono chega lá um pouco meio nervoso, tem pressão por cima de pressão, meio dia ela sai para almoçar, quando pensa que não, o marido chega lá de moto ou de carro, ainda briga com a mulher na frente do estabelecimento dela, 5 horas a mulher sai de casa, sai da loja, quer dizer, vai, passa na creche, pega o filho, chega em casa, faz a mesma tarefa, limpa a casa, lava a roupa, faz comida para deixar prontinha para outro dia para o marido. E aí, como é que uma família dessa, ganhando R$ 1.500, como é que vive bem? É difícil. É difícil. Então, por isso eu fiz o livro, eu escrevi o livro da mulher. E hoje ela já está dividindo mais, né? As coisas hoje já está. Aí depois eu parti para outro livro também, depois eu parti para o livro, fiz a minha biografia, comecei desde coisinha pequena, quando eu lembro quando eu era pequeno até a data do dia que eu fiz o livro. Depois eu fiz Um Homem Abençoado por Deus, porque eu não tenho que reclamar de nada, só tenho que agradecer a Deus, a cidade que eu moro, a população da cidade e a minha família. Então eu fiz um livro, Um Homem Abençoado por Deus. Curadoria da Dinade Mello. Aí depois eu fiz o último livro agora, que foi Trabalho Decente, que foi 3 livros que eu já fiz, o primeiro e o segundo, o volume 1, volume 2 e volume 3. Trabalho Decente 3. Trabalho Decente do Comércio 3. Então esse já fiz agora, acabou de sair do forno. Acabou de sair não, acho que já tem o que antes? Já tem uns 2, 3 meses. Já tem uns 3 meses. E já estou encaminhando o outro, já estou assim. É porque aí ele vai na OIT esse ano, ele volta e já produz a próxima edição. Eu vou para o OIT, levo meus documentinhos, levo isso aqui eu gravo tudo que estão falando aí aqui, não? E aí vou gravando tudo, já sai aqui em português, e aí gravo no meu celular e pego alguns material lá e trago aqui, jogo na mão das minhas 3 advogadas, que seria Michele, Angélica e Karine, e a Diná, e aí eu mando pro Márcio, que é o diretor, é o presidente da Academia de Letras de Jundiaí. Fiz uma amizade com ele, graças a Deus, foi Deus que colocou ele no meu caminho, e a gente faz esse livro. Então eu não posso dizer, reclamar ou falar qualquer coisa do meu Brasil, do meu estado ou da minha cidade que eu estou morando hoje. Eu sou um homem abençoado por Deus. Pergunta para ele como ele tem tempo para tudo isso. Como por isso que eu lhe perguntei, porque de cada uma pessoa que vem aqui, eu tiro um pouquinho. Do seu eu já tirei um pouquinho, que já está aqui. Já está aqui. Do Fernando eu tirei, do Miguel Haddad eu tirei, dos vereadores eu tirei. Então eu tiro, o que acontece? Eu fico pensando, depois escrevo. E você tem mais alguma pergunta para ele, chefe? Não, nós vamos encerrar agora porque eu... na manga. Não, mas agora eu não vou fazer essa da manga não, porque essa daqui é para quebrar. Aí ele se fica... Fica para o próximo programa. Então, no próximo, com certeza, eu vou vir aqui para contar novidades. Tá? Então eu só quero agradecer você. Fiquei feliz pela tua vinda aqui, realmente. Você, para mim, é um homem muito importante. Para a população de Jundiaí região, também você é um homem muito importante, um homem que tem grande influência. E a gente sabe, muitas vezes, não é nem como você falou pelo partido, nem pelo... É Cristiano Lopes. O outro fala Cris Lopes, mas eu chamo Cristiano Lopes. Então,
Você tem algum recado para passar, chefe, fora isso? Não, só agradecer mesmo o Cristiano que já esteve aqui. Recado, diz- Cris. Eu queria convidar as pessoas, né, a acompanharem as sessões. Se tiver alguma sugestão, ideia de políticas públicas que são necessárias transformar em leis municipais, que participem das audiências públicas, que eu acho que ali começa todo um projeto. E convidar as pessoas a seguirem a gente no Instagram, porque ali traz todas as informações. Então Você está no Instagram como? Nas redes sociais? Cristiano Lopes 26. Aí, pessoal, Cristiano Lopes 26. Ó, Lopes 26 com é S. meu corrida, por isso que é 26. Você tá louca pra eu Dia do falar meu a pergunta, aniversário. mas ele vai querer me destruir com a pergunta. Que Agora aí você vai ficou me- coçando pra eu fazer a consigo pergunta. fazer o quê? Senão o pessoal vai ficar com dúvida lá fora. Eu nem sei qual que Meu, eu tenho certeza que ele é acordo, mas eu não gostaria que fosse, mas fazer ele é empresário. 2 minutos de O resposta. que você me fala da 6x1 que está vindo aí, que realmente, do projeto 6x1? Para mim, não, vai, fala. Milton, eu acho que ainda o nosso país, se a gente está falando de salário aqui hoje, já é um salário defasado, as pessoas não têm mais capacidade de comprar as coisas que querem. Não, E o mínimo, não é que querem para... Os sobreviver, empresários né? não têm condições hoje também de dar mais folgas, porque a gente percebe que a confusão entre emprego, entre as taxas que se pagam, o custo de um empregado, o custo de manter uma empresa aberta. Então, assim, ninguém mais quer trabalhar de sábado. Tem razão. Ninguém mais quer trabalhar de domingo. Com razão. Mas como é que simplesmente a gente muda sem ainda sem diminuir pelo menos a carga tributária do empresário? Como é que eu vou fazer o trabalhador ter que trabalhar de sábado e domingo para ganhar R$1.800? Tem que ter mais estudo. Você vê como é desequilibrado tudo? Então, a gente falar de 6x1, 5x2, 4x3, talvez seja o final do ciclo. Nós precisamos estruturar, dar condições que as empresas possam contratar, que as pessoas possam estar empregadas, que a carga tributária do empresário que quer investir ainda, ele consiga ter o resultado. E eu não estou falando só dos grandes, não, estou falando do comerciante. O comerciante que está com a porta aberta, eu vou falar por mim, a gente tem alguns empregados lá, como é que eu sou a favor, por exemplo, de voltar na época do meu pai. Todo mundo fechava as lojas, 11h30 do almoço, fechava. E abria 1 hora. Então tinha o horário de descanso, todo mundo junto. O dono, o empregado, todo mundo descansava. Tinha uma área de lazer na empresa. Ou quem estava de motinha ia para casa descansar, ver sua família e tal, voltava. Hoje a gente quer abrir 24 horas a empresa, não tem mão de obra para ficar 24 horas. Aí você tem que ficar com o funcionário que às vezes está cansado também, mas tem que trabalhar de sábado, tem que trabalhar de domingo. Cara, então assim, eu sou a favor de diminuir a carga horária. Mas como é que eu faço para que esse custo também não fique para a empresa? O que o governo estadual ou federal estão trabalhando para minimizar esse impacto para os dois lados? Porque está todo mundo com problema. Eu não vejo o empresário ganhar dinheiro hoje e não vejo o trabalhador ganhar o salário merecido. Ué, se está todo mundo reclamando, alguma coisa está errada, meu time. Sim, precisa reestruturar tudo. Alguma coisa não está certa. Não é só a questão. E que o povo está ficando doente, eu falei isso no início, está ficando doente. Mas não é só quem trabalha como trabalhador ou quem trabalha como investidor, que é o empresário. Todos, a família está ficando. Porque a pressão, a velocidade das coisas, aquela ganância de querer fazer tudo, as pessoas estão ficando doentes. Então eu não tenho uma posição definida, porque eu acho que esse momento é o final. A hora que as empresas estiverem já enxugadinha e o trabalhador estiver ganhando o seu salário correto, aí eu acho que a carga de trabalho vai ser muito mais leve. Mas hoje, se a gente mudar, eu não sei o que vai virar desse país. Sinceramente, eu não sei o que vira. Mais uma vez, eu fico grato você falar isso aí, porque é um dos empresários que está falando isso, porque tem vezes que todos que Milton, sou a favor, só responde, sou a favor. Mas o que acontece? Se a pessoa é a favor do 6x1, a pessoa folga um dia e vai trabalhar 6. Essa pessoa não se cansa? Tá Não vai trabalhar menos para o empresário? Não vai trabalhar chateado, zangado, furando? Vamos supor que seja um supermercado. Não vai ficar furando lá açúcar, arroz, café, tudo, e furando não vai trabalhar? Não vai dar mais prejuízo para o patrão? Então, se a pessoa fala, não, é 6x1, mas eu tenho 2 equipes. Uma entra tal hora e outra sai tal hora e entra outra tal hora. Beleza, tranquilo. Mas isso jamais vai acontecer na vida do empresário fazer isso. Sinceramente, me desculpe falar isso para você. Tem uns 10 que realmente fazem, mas uns 80% não faz.
Então, o que acontece? O trabalhador vai morrer de trabalhar, ficar mais cansado, injuriado, ele não vai ter tempo para sair com a família dele para um shopping, para passear, visitar a família, para ir num pesqueiro, para ir fazer compra, para nada. Ele vai ficar sem tempo, vai ficar louco. Nem tanto que hoje, realmente, que era uma das perguntas que eu ia fazer, hoje, eu acho que 30%, 40% das pessoas têm problema mental. Tem problema mental, está precisando de psicólogo, psiquiatra. Por quê? Por causa disso aí que é muita aceleração, a pressão é muito grande. Mas muito É grande. para os dois lados, Miltinho. Eu vejo isso. Sim. Eu consigo enxergar hoje os dois lados, do empresário e do trabalhador. Não, o empresário também. O empresário também fica louco. A política pública hoje, que deve ser uma linha do governo federal, que deve vir com uma meta de como a gente vai resolver isso. Não simplesmente você ir... Mudar uma coisa assim. pontuais, né? São ações... Até às vezes parece que é ato político. Vamos fazer esse jogo que vai resolver esse problema do trabalhador. Não vai resolver. Porque enquanto eu não posso pensar em resolver o problema do empresário isoladamente e muito menos do trabalhador isoladamente. E ao contrário, é verdadeira. Então, as ações que nós temos que... A política pública, né, do Brasil devia ser mudada. E agora, você vai perguntar para o mas qual é a política? Eu não sei dizer para você qual é a política. Estou dizendo que tem que ter um equilíbrio nas mudanças, porque achar que nós vamos colocar... contrata mais 2 funcionários. Eu não tenho hoje gente para contratar. A empresa já não consegue achar. Tanto é que o portal, se você está no Júnior Empreendedor, tem 3.500 vagas de emprego abertas, não consegue ocupar essas vagas. E aí você pega do outro lado, tem nego se matando de trabalhar e não está dando conta que não tem uma folga. Exato. Pronto. Você vê o desequilíbrio. Mais outra coisa que você falou correto. 3.700 vagas de Jundiaí. E você olha do outro lado, a pessoa se matando. Como é que faz, né? Aí fica difícil, tá errado. Então, se realmente os políticos fazem acontecer, mas fica bom para o empresário e bom para o trabalhador, tô dentro, meu. Eu tô 100% junto com o empresário, junto com o trabalhador, junto com o político. É igual eu. É assim. A luta é Por isso que eu falo, eu voltei ano passado, tô falando, 63 anos atrás. A loja do meu pai, todo o comércio da cidade, fechava na hora do almoço. Quer dizer, eu podia até trabalhar com um horário estendido depois à noite. Voltava, você pegar a Argentina, fecha tudo. 3, 4 horas da tarde abre e vai até 8, 9 horas da noite, não é isso? Pô, então você tá assim, estive lá agora essa semana, realmente ele abre uma hora lá, quando dá 2 horas da tarde, tá fechado, só abre 5 horas da tarde e vai até 8 horas da noite. Você descansa, porque você quebra aquela rotina. Mas é uma política pública que não cabe ao município. Cabe, por isso eu falo, tem que ter uma ordem, tem que ter uma organização no nosso país, tem que ter uma história para se contar e uma história futura. Aquilo que você vai preparar para a gente enfrentar daqui para frente. Senão, nós não vamos gerar emprego o suficiente para demandar e nós vamos matar o nosso trabalhador de tanto trabalhar e gente que quer buscar emprego não acha porque também não sabe se conectar com o mundo do trabalho. Exatamente. Então, acho que vale aqui uma mesa redonda, viu? Vale. Vamos trazer alguns políticos, especialistas. alguns empresários. Vamos mais isso aí um dia, trazer alguns políticos aqui, os empresários, e fazer um bate-papo. Esse assunto. Vamos pensar nisso aí. Olha, vamos pensar longe, nisso. Né? Boa ideia. Político, empresário. E coloca até, sei lá. Especialista, traz um trabalhador também. Para ouvir a demanda é legal. Acho que cada um tem sua visão, né? Cada um tem uma forma de enxergar. Sim. Agora, se nosso governo federal não encampar as mudanças necessárias, a gente não vê o norte. Não vira vira só um debate, né? O país tem que ter um norte. Qual é o norte? Quais são as políticas nacionais? É lá que nós vamos atrás. Falou tudo. Mais uma vez, muito obrigado. Fico muito feliz e muito grato com a sua presença aqui, realmente no Pode Sim. Isso foi muito importante para mim e importante para os comerciários e trabalhadores e para a população de Jundiaí. Obrigado, hein? Cristiano Lopes, _26. @Cristiano Lopes 26. Cristiano Lopes 26 no Instagram e no Facebook também. No TikTok também. Todas as redes sociais hoje a gente está lá para poder levar o máximo de informações e buscar também o máximo de conhecimento das pessoas para poder transformar as ideias em projetos de lei e futuramente leis municipais que façam. Eu nunca fiz uma lei contra a nenhum tipo de empresário, a nenhum tipo de que possa a exercer qualquer papel a mais para o trabalhador. Perfeito. Sempre fui muito a favor de tudo isso. Nosso parceiro. Bom, eu agradeço ao presidente Milton pela oportunidade de eu poder apresentar esse programa junto com ele aqui, né? Nossa parceria aqui, que está gerando bons frutos. E agradeço ao Cristiano Lopes por estar aqui, por abrilhantar o nosso programa e trazer tanto conhecimento, tanto que o Miltinho já até captou aí o conhecimento. Foi muito rico o nosso bate-papo. Muito obrigada, agradeço pelo tempo que você dispôs a estar aqui conosco. E eu fico por aqui, esse foi mais um programa do Pode Sim. Acompanhe o sindicato nas redes sociais, Sim Comerciários Jundiaí,
no Instagram, no Facebook. Acesse o nosso site, que é comerciario.org.br. Lá tem todas as informações sobre todos os benefícios do sindicato. Nosso programa está no YouTube, em Sincomerciários Jundiaí. Esse e os outros programas, desde o começo, estão lá para você assistir. Esse aqui deve ir na semana que vem para lá. E também no nosso site. Eu fico por aqui, me despeço e até o próximo programa. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado e um beijo no coração de todos os ouvintes, dos comerciários e trabalhadores de todos.